Diga amém quem encontrou. Diz assim: enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a ouvir a direção de Davi, ele correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Feche os olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo momento de estarmos aqui, obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos, pela comunhão dos meus irmãos, ó Pai, pelo privilégio que temos todos os domingos de ter a presença deles e ter a tua palavra para nos guiar e nos direcionar. Santo Deus, te louvamos, Pai, por essa oportunidade. Nos conduza através da leitura, através do texto bíblico, fale conosco, direcione a tua vontade em nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor, por favor, com as palmas. Irmãos, hoje, como eu já disse, nós vamos estar falando um pouco sobre essa batalha, essa guerra, que é de fato uma batalha, uma guerra, a guerra mais conhecida, talvez, na história humana, né? Se nós recorrermos a qualquer país do mundo, sempre terá essa história ali conhecida no meio delas, né? É uma história muito conhecida, que é retratado em filmes, são retratados em desenhos, em quadros, ou seja, enfim, é uma história difundida no mundo todo. Todo mundo conhece essa batalha. Tanto é que todas as vezes que, principalmente, nós encontramos esse termo no esporte, todas as vezes que um time, uma seleção, uma equipe vai enfrentar um time, uma seleção, uma equipe menor ou de menor expressão, sempre existe essa ideia da batalha de Davi e Golias, referindo-se a Davi o pequenino e Golias o gigante, né? E isso nos mostra o quanto que essa história ainda é viva, né? Ainda nos nossos dias. Mas nós vamos iniciar trazendo alguns detalhes, algumas informações dessa história que vai enriquecer aqui o nosso conhecimento. O primeiro detalhe que eu quero trazer para os irmãos é o local onde foi a batalha. O texto vai dizer que o lugar onde teve aqui essa guerra, onde estava havendo essa guerra, era em Judá. E os primeiros versículos aqui do capítulo 17
vai nos mostrar, vai nos dizer que o exército de Israel estava em uma colina e o outro exército, que era o exército dos filisteus, mais uma vez os filisteus, estava em outra colina, e no meio dessas duas colinas existia um grande vale. O texto bíblico vai dizer que os filisteus possuía dentro deles, né, os guerreiros filisteus, havia um homem chamado Golias. E esse Golias, ele vinha à frente da batalha, ele descia a colina, vinha até o vale onde estava no meio das duas colinas, entre as duas trincheiras de guerra. E esse homem, cujo nome era Golias, ele desafiava, ele afrontava o exército de Israel, né? O texto vai dizer que 2 vezes no dia ele descia da colina e gritava, e clamava ao exército de Israel, dizendo assim: não tem ninguém aí para me enfrentar? Vamos lá, aceite o meu desafio. O desafio é esse: se tiver um guerreiro que vir me enfrentar e me vencer, será que, pelo fato de vocês terem vencido, nós filisteus vamos servir a vocês? Mas tem um detalhe: se esse guerreiro isso aqui é o Golias falando, se um guerreiro israelita perder, será vocês que vão nos servir. E ele desafiava o povo de Israel. Só que existia alguns detalhes aqui que é importante nós atermos a eles. Primeiro, o texto vai dizer que Golias enfrentou e afrontou o exército de Israel durante 40 dias. Durante 40 dias, e todas as vezes que o filisteu descia da colina, entrava no vale e desafiava Israel, o texto bíblico diz que os soldados israelitas se escondiam. Por quê? Por causa do medo. Em outras traduções vai dizer que eles estavam amedrontados, eles estavam apavorados, era um medo terrível. Mas a pergunta é: por que aquele exército de homens guerreiros e homens peritos de guerra estavam morrendo de medo de Golias? Por causa de alguns detalhes que o texto nos mostra. Primeiro, esse Golias tinha 2,90 metros de altura. Outros historiadores, outros pesquisadores vão dizer que ele tinha 3,10 metros, mas vamos ficar na maioria. A maioria diz que ele tinha 2,90 metros. Imagina um homem de 2,90 metros de altura. O texto vai dizer que ele era guerreiro desde a sua infância. Se o texto diz que ele era guerreiro desde a sua infância, dá-se então a entender que Golias já era muito conhecido, a sua fama já percorria, todos já conheciam a história de Golias. O texto vai dizer que ele tinha um capacete e uma couraça. Esse capacete e esta couraça, as duas reunidas, juntas, pesava cerca de 60 quilos, só o capacete e a couraça que ele vestia. Ele continha também uma caneleira de bronze, ombreiras de bronze e uma lança pesada, grossa. Na ponta desta lança tinha uma espécie de um equipamento de tecelão, que ela pesava cerca de 7 quilos, só a ponta desse tear, ele pesava 7 quilos, junto com o haste, chegava-se no total de mais ou menos 15 a 18 quilos que ele carregava. Outro detalhe que o texto nos mostra, e nós conseguimos enxergar isso no verso 4 até o verso 7, que além de ser um homem de 2,90 metros, um homem perito de guerra, vestido de capacete, couraça, caneleira, ombreira, lança, que ao todo pesava quase 100 quilos, a sua armadura, ele tinha ainda um escudeiro, verso de número 7, havia um escudeiro que ia na sua frente de batalha. Esse escudeiro, ele levava o seu escudo, então muitas das vezes ele se protegia por detrás deste escudo. Então, quando o exército de Israel
olhava para aquele Golias, porque a maioria do povo só relata a sua altura. Tem esses detalhes que ainda que fazem mais Golias ser mais terrível, né? Que torna Golias ainda mais terrível. Além da sua altura, além de ser perito de guerra, essa armadura que ele tinha, que ao todo pesava quase cerca de 100 quilos. Ele era totalmente protegido, e além disso, um escudeiro que carregava o seu escudo. Então, todas as vezes que o gigante Golias vinha para afrontar o exército de Israel, eles então ele se escondia, eles tinham medo daquele desafio que era lançado por Golias. Digam amém. A partir do verso de número 12 até o verso de número 31, o autor ele dá uma pausa de falar da guerra em si e vai falar agora da história que está acontecendo por detrás da guerra, que é a história da família de Davi. O texto vai dizer a partir do verso 12 que os filhos de Jessé, quem é Jessé? O pai de Davi. Os irmãos de Davi, eles estavam na guerra, eles eram guerreiros, eles eram soldados de Saul, que é o rei. E por causa da guerra e do demorar da guerra, ou a guerra se prolongar, o pai Jessé, o pai de Davi, ele enviava alguns alimentos para os seus filhos no meio da batalha, né? Apesar que a batalha não tinha ainda começado de fato, mas eles estavam ali preparados, prontos a qualquer momento para guerrear. E com o decorrer do dia os alimentos iam acabando. Então, passados-se 40 dias, Jessé, o pai de Davi, preocupado com os seus filhos, os seus 3 filhos mais velhos que estavam na guerra, manda Davi agora ir até a guerra levar comida aos seus irmãos. Além disso, levar também queijos para o comandante. E Davi, obediente que era, vai até as trincheiras, vai até Judá, até a região montanhosa de Judá, levar os alimentos até os seus irmãos. A partir do verso de número 16, o texto vai dizer que quando Davi chega no local da batalha, ele se depara lá na colina do outro lado o exército filisteu, a colina do outro o exército de Israel e o povo temerosos. Justamente na hora que Davi chega, foi exatamente a hora que Golias desce da colina e grita: tem alguém que vai me enfrentar? E começa a amaldiçoar, proferir e desafiar, afrontar o exército de Israel. Quando Davi, que foi com o propósito de levar comida aos seus irmãos e ao comandante, o texto vai dizer que Davi deixa tudo que estava na mão e corre para ouvir qual era o desafio de Golias. Quando ele vê aquele homem gigantesco, armado, preparado, desafiando o exército de Israel, e o exército de Israel se escondendo, ele acha aquilo um absurdo. O texto vai dizer que Davi, ele acha aquilo um absurdo, e ele, como se eu estivesse vendo, ele colocando a mão na cintura e dizendo assim: quem é esse incircunciso para afrontar? Quem é esse cara que não tem Deus? Quem é esse amaldiçoado? Quem é esse endemoniado aí, em outras palavras? Pensa que ele para afrontar o exército de Israel, mas não é de Israel, é o exército Deus vivo. Quem ele está pensando que para desafiar o exército de Deus? Eu vou lá e vou vencer ele. E no momento que ele está proposto agora, com desejo de desafiar, de enfrentar o Golias, ele ouve então dizer alguns rumores que o rei Saul tinha dito que quem lutasse contra o Golias, contra aquele guerreiro filisteu, e vencesse, ele ia receber alguns benefícios. Quais seriam os benefícios? Ele não pagaria mais impostos, nunca mais na sua vida. Segundo benefício, ele seria tratado como grande guerreiro de Israel. E o terceiro, e talvez seja o maior de todos os benefícios, casar com a filha do próprio rei.
E quando ele está ali ouvindo aqueles benefícios, quem chega? O irmão de Davi. O irmão de Davi, ao ver Davi todo empolgado, dizendo que vai vencer o guerreiro, o inimigo filisteu, o texto bíblico diz que o irmão de Davi começa então a querer tirar Davi daquela situação, menosprezando Davi, dizendo para Davi: Davi, o que você está fazendo aqui? Quem está tomando conta das poucas ovelhas do nosso pai? Volte para lá, porque é lá o seu lugar. E o texto bíblico diz que Davi simplesmente olha para o seu irmão, não dá importância para o seu irmão, vira as costas e vai saindo. Ele não se importa com aquelas palavras do seu irmão, simplesmente retruca ele, vira as costas e sai. E chega então a informação nos ouvidos de Saul, que é o rei, que existia um menino dentro que estava querendo desafiar. Nenhum outro soldado queria desafiar, mas agora tem uma pessoa querendo desafiar. Quando Saul chega e olha para Davi, irmão, o que você faria no lugar de Saul? Pense comigo, o que você faria? Nós já conhecemos Davi, nós já conhecemos a história, então você talvez diria assim: não, eu deixava Davi. Mas vamos pensar, vamos analisar o texto. Um homem de 2,90 m, perito de guerra, armado com armadura de quase 100 quilos e um escudeiro na frente. E o desafio dele era: alguém me enfrenta, se me vencer, nós servimos, mas se eu vencer, você serve. Em outras palavras, o guerreiro que lutasse com o filisteu, a vida de Israel estaria nas mãos. As finanças, os tributos, a organização, o reinado, tudo que relacionava a mulheres, a crianças, a jovens, tudo. Imagine, irmão, um país inteiro chamado Israel na mão de um menino de 17 anos, ruivo. Alguns historiadores e estudiosos vão dizer que ele era sardentinho. Quando Saul olha para aquilo, Saul fala assim: não, você é louco, você é muito novo, eu não vou colocar toda uma nação nas mãos desse pequeno, não vou colocar toda a nação nas suas mãos. Aí Davi vai convencer o rei Saul, dizendo assim: ó Saul, fica tranquilo, porque eu tomo conta das ovelhas do meu pai, e quando de vez em quando aparece um leão, e esse leão aparece e pega uma ovelha do meu pai, só que as ovelhas do meu pai é bem pouquinha e eu não deixo para trás. Você sabe o que eu faço? Eu pulo na frente do leão, abro a boca dele, rasgo o leão no meio e arranco a ovelha de sua boca. E do mesmo jeito, na outra semana apareceu, foi um urso, o maior de todos os animais terrestres, o mais perigoso de todos os animais terrestres, o mais forte dos animais terrestres. E ele pegou a ovelha na boca, eu pulei na frente, rasguei a ovelha, o urso no meio, e tomei a ovelha e voltei para casa com ela. Eu enfrentei esses dois animais. Irmãos, só mesmo Deus, digam amém. Só mesmo Deus. Porque com aquelas duas histórias de matar leão e de matar o urso, convenceu o rei Saul. O rei Saul então: tá bom, você quer, então vá. Qual era o pensamento de Saul? O que Saul de fato estava pensando quando liberou Davi? Existem duas coisas que eu posso dizer o porquê que Saul liberou. Primeiro, ele pode ter liberado Davi lutar com Golias, porque Golias ia matá-lo rapidamente e não ia considerar como o desafio cumprido. Ou talvez, e essa talvez é o que eu penso, esse é o que eu penso, talvez é o que eu penso, que foi o próprio Deus que colocou no coração de Saul liberar Davi. Tanto é que o texto vai dizer que Saul libera, e Saul pega a sua própria armadura, e coloca em Davi. E o texto bíblico vai dizer que Davi não conseguia nem mexer, porque a armadura não era dele. Então ele tira a armadura, desce até o ribeiro, pega 5 pedras,
coloca na sua alforge e desce agora da colina. Imagine comigo a cara de Golias, 40 dias, só ele descer na colina, agora tem uma pessoa descendo, e quando ele força as vistas, ele olha um menino, sem armadura, com um pedaço de uma espécie de atiradeira nas mãos, uma alforgezinha que era como se fosse uma pochete, né? Quem antigamente usava muito pochete, não é? Né, Renilson? Os pochetes, uma espécie de pochete do lado com algumas pedrinhas. Vem descendo um menino de cabelo vermelho da colina. Ele olha para aquilo, eu imagino Golias olhando para aquilo, olhando para o seu escudeiro e pensando assim: será verdade isso que eu estou vendo? Será realmente? E o texto bíblico diz que Golias vai e vira para ele e diz assim: quem é você? Quem é você para vir aqui me enfrentar com pau e com pedra, rapaz? Eu vou destroçar você, eu vou matar você com uma tranquilidade, eu vou acabar com a sua raça. E o texto bíblico que do outro lado está Davi, agora diante de um homem de 2,90 m, perito de guerra, com armadura de 100 quilos e com escudeira na frente. Davi olha para ele e vê aquele homem esbravejando. Irmãos, eu confesso que se eu visse um homem desse jeito, desse naipe na minha frente, esbravejando, falando que vai me matar, eu acho que eu corria. Davi olha para aquele homem daquele tamanho, com todos aqueles aparatos, esbravejando, dizendo que vai matá-lo. Davi olha para ele e fala assim: rapaz, você vem contra mim com lanças e com espadas, mas eu venho contra ti no nome do Deus vivo. Eu confio em Deus. E outra coisa, o que Deus vai fazer aqui com você é tão grande que eu vou destruir você, vou arrancar sua cabeça, e ainda por cima os cadáveres de todos os filisteus vão ficar expostos para as aves de rapina comê-los, e todo mundo saberá que há Deus em Israel e ninguém afronta o exército do Deus vivo. Quando ele disse aquilo, o texto nos mostra que rapidamente Golias se prontifica para a guerra. Por quê? Porque aquilo mexeu com Golias. Golias já estava nervoso, quando viu aquele pequenininho falando aquilo, ele disse assim: eu vou ter que matá-lo o mais rápido possível, e preparou para guerrear. O texto diz que Davi pega a pedrinha, coloca na atiradeira, como se fosse uma espécie de estilingue, coloca na atiradeira e começa a girar. Quando ele começa a girar e joga a pedra, Davi acerta absolutamente no único lugar que tinha para acertar. Todo o corpo de Golias estava protegido. O texto fala de um capacete, o texto fala de ombreiras, o texto fala de couraça, o texto fala de caneleiras, o texto fala de escudo, ou seja, era completamente seguro. Mas existia um lugar que não era tão protegido assim. Onde? Os olhos, o meio dos olhos e o nariz, a boca, que ele deixava exposto para respirar e falar. Então Davi acerta a pedra exatamente no meio dos seus olhos, um pouco mais para cima, e a força foi tão grande que o texto bíblico diz que a pedra encravou. A pedra penetrou. Irmãos, eu não tenho outro entendimento a não ser que aquela pedra bateu e lá ficou. Agora imagine comigo a força que veio, a velocidade que veio, a força que veio, porque a pedra que Davi lançou com certeza não era uma pedra gigantesca, uma pedra pesada, era uma pedra pequena, uma pedra de ribeiro. E ele lança com uma força que eu tenho a absoluta certeza que quem estava dentro daquela pedra era a própria mão de Deus. Não existe outra explicação.
Não existe outra explicação a não ser que foi Deus. E ele acerta exatamente na testa de Golias, e o texto bíblico diz que ele cai de cara ao chão. Davi corta a sua cabeça, e o exército filisteu, vendo aquilo acontecer, foge. O exército de Israel corre atrás, dizima agora os inimigos, e o povo de Deus agora são vitoriosos. Amém? Por quê? Porque Davi creu e acreditou no Senhor. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus, por favor. História de Davi é bom, né? A gente viaja na história, a gente vai imaginando, e é sempre prazeroso pregar sobre Davi. Eu tenho aqui algumas aplicações para os irmãos, algumas aplicações que eu quero trazer para a igreja, no que nós acabamos de falar, de ler, de mencionar. A primeira coisa que eu quero aplicar, a primeira coisa que eu quero meditar com os irmãos, é a respeito da maneira de como Davi agiu diante do filisteu. A maneira que Davi agiu diante do seu irmão. A maneira que Davi agiu perante Saul. Você percebeu como que foi a maneira que ele agiu? Primeiro, quando ele viu o filisteu, ele virou e diz assim: quem esse filisteu pensa que é? Quando ele viu o irmão querendo tirá-lo de cena, o que ele fez com o irmão? Ele virou as costas e saiu. Quando ele estava diante de Saul, que Saul falou com ele: não, você não vai enfrentar, o que ele fez? Ele convenceu. Perceba que nas três situações, nas três barreiras, nos três impedimentos que Davi teve para não enfrentar o Golias, ou diante da proposta de enfrentar o Golias, ele não desistiu. Ele olhou para o inimigo, que era enorme, gigantesco, perito de guerra, armadura 100 quilos, ainda com escudeiro. Ele falou assim: quem ele pensa que é? Virou para o irmão queria deixá-lo, tirá-lo de cena. O que ele fez? Nem importou. Veio Saul, que é o rei de tudo, que comandava tudo, dizendo para ele: você não vai lutar. O que ele fez? Ele convenceu. Ele poderia muito bem, na hora de ter visto Golias, falou assim: rapaz, eu não vou enfrentar esse camarada não. Ele poderia, na hora que vê o irmão tentando tirar de cena, ele poderia falar assim mesmo, né? Meu irmão está certo, deixa eu voltar a tomar conta das ovelhas. Ele poderia, diante do rei, na hora que o rei falasse assim: você não vai lutar, ele poderia assim: eu tenho que obedecer, né? O rei, eu não vou enfrentar aí não. Mas não! Diante dessas três dificuldades, diante dessas três barreiras que lhe proporam, que foram apresentadas, ele não desistiu. Ele não parou, ele não retrocedeu, ele não desanimou, ele não abaixou a cabeça. Pelo contrário, cada um desses desafios ele enfrentou, cada um deles. Primeira coisa que eu aprendo aqui com Davi, e o que eu quero que você entenda hoje, é que você não pode desistir. E eu não estou vindo aqui nesse púlpito, os irmãos sabem muito bem, já são 10 anos que eu sou pastor aqui, sabe muito bem que eu não gosto muito de ficar mexendo com o emocional, trazer palavras de motivação, de alta ajuda. Eu não prego sobre isso. Mas quando eu digo para você não desistir, quando eu digo que você não pode desistir, que você tem que continuar, eu estou dizendo à luz da Bíblia. Eu estou falando de algo que é bíblico, pois a Bíblia é clara em dizer que Deus não tem prazer naquelas pessoas que desistem. Ou não é isso que está escrito em Mateus, onde o próprio Jesus Cristo diz assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não tenho a minha alma prazer nele. O que é pôr a mão no arado?
Pôr a mão no arado significa dizer aquelas pessoas que são cristãos, que estão servindo a Cristo, aquelas pessoas que estão trabalhando na casa do Senhor de alguma forma, aqui dentro ou lá fora. Todos vocês que proclamam o Evangelho, todos vocês que proclamam o nome de Cristo, que é cristão, você está com a mão no arado. E olhar para trás significa dizer o quê? Olhar para trás significa dizer fora de foco. Olhar para trás é desejo de voltar. Olhar para trás é desistir, é abandonar o foco, é abandonar o alvo, é tirar-se o seu pensamento, o seu olhar do Senhor. E na maioria das pessoas que estão olhando para trás, elas desistem. E não há prazer em Deus, não há prazer no Senhor, em ver os seus filhos desistindo em qualquer coisa. Infelizmente nós estamos em uma época, em uma era, ou uma geração, onde as pessoas, elas, por qualquer motivo, estão abandonando a Deus. Hoje mesmo pela manhã, nós estivemos fazendo uma exposição de 1 Romanos, capítulo número 1, quando Paulo diz assim: eu sou escravo de Jesus. Em outras palavras, ele disse: eu sou escravo de Jesus. Só que a palavra escravo no Brasil tem conotação ruim. A palavra escravo no Brasil muitas vezes dá entendimento de privação de liberdade, ser maltratado, ser aprisionado, uma pessoa que está sendo machucada. Este é o significado do escravo no Brasil. Mas quando Paulo diz que ele é escravo de Jesus, ele está dizendo que ele tem dependência total nele. Quando Paulo diz que é escravo de Jesus, ele está dizendo que ele tem submissão total. Você sabe o que significa ter submissão total? É aceitar tudo que vem de Deus. Deixa eu repetir: ter submissão ou ser submisso totalmente a Deus é aceitar tudo que vem de Deus. E tudo que vem de Deus, tudo, absolutamente tudo que vem de Deus é perfeito. Talvez você esteja passando por doenças, talvez você está passando por desemprego, talvez você está passando por humilhações, por dificuldades terríveis, talvez você tenha chorado e as suas lágrimas têm ensopado, encharcado o travesseiro da sua cama, de tantas lágrimas que têm percorrido sobre o seu rosto. Mas deixa eu dizer uma coisa: talvez na sua concepção o que Deus tem feito com você é ruim, mas deixa eu te falar, à luz da Bíblia, tudo que Deus faz é perfeito. E você tem que entender o que Paulo diz de submissão total: é aceitar tudo que vem de Deus. E quem nos ensina sobre isso é Jó. Quando Jó era rico, quando Jó tinha dinheiro, Jó tinha filhos, Jó tinha fazenda, Jó tinha animais, Jó tinha gado, Jó tinha tudo. Homem conhecido, homem famoso, tinha absolutamente tudo nas suas mãos, até que um dia Deus permitiu que tudo que ele tinha fosse destruído. Perdeu seus 10 filhos, perdeu as fazendas, perdeu a fama, perdeu a sua saúde, perdeu tudo. O texto bíblico vai dizer que ele ficava na cinza, e alguns estudiosos dizem que a cinza era o lugar mais confortável de Jó ficar, porque era o lugar que acalmava as suas dores. A cinza trazia algum tipo de anestesia para as suas chagas que estavam à tona, que estavam abertas. E lá, deitado na sina, quem chega na cena? Jó deitado nas cinzas. Quem chega na cena? A sua mulher. E a sua mulher diz para Jó: Jó, você é um homem rico, um homem famoso, filhos, fazenda, e agora nessa situação, não, você tem que fazer uma coisa. O que eu tenho que fazer? Amaldiçoa esse Deus e morra. O que Jó fala?
Jó demonstra a sua submissão total a Deus, dizendo para ela: você é louca. Você sabe por que você é louca? Você fala como uma louca? Sabe por quê? Porque nós recebemos os benefícios de Deus, nós fomos ricos, nós tivemos filhos, nós tivemos tudo, e nós aceitamos com bom prazer. Agora que vem o mal, nós queremos rejeitar. Você é uma louca, você fala como uma louca. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar em meu favor. Eu creio no Senhor, independente de qual situação eu venha viver, eu confio em Deus. Mas a nossa geração não tem coragem de dizer isso. A nossa geração não sabe disso. A nossa geração não fala isso. A geração que estamos vivendo de crentes mimados, eu vou usar até uma gíria atual, de crentes Nutella. Já ouviu falar sobre isso? Nós estamos vivendo um tempo onde os crentes não podem ser reclamados, não podem ser advertidos, não pode passar nenhum tipo de sofrimento. Irmão, você tem que dar glória a Deus todos os dias. Por que você não nasceu no primeiro século? Porque lá no primeiro século, os nossos irmãos que cantavam as mesmas músicas que você canta hoje, talvez não as mesmas letras, mas o mesmo sentido, a maioria deles foram comidos por leões. A maioria deles foi postos como postes para iluminar as praças e os bosques dos governadores. A maioria deles foram trucidados, foram mortos de maneira terrível ou terríveis. Você tem que glorificar a Deus todos os dias, e quando se deparar com dificuldades, fazer como Davi. Não desista, não pare, não retroceda. Deus vai fazer você vencer esse Golias no nome do Senhor Jesus. Deixa eu repetir, Deus vai fazer você, não é você que vai vencer Golias, é Deus que vai utilizar você. Você vai ser um instrumento de Deus, mas você tem que enfrentá-lo. Você tem que enfrentar, você não pode parar, você não pode desistir. Continue, não retroceda, no nome de Jesus. Segunda coisa que eu quero dizer para a igreja, ainda tendo a história de Davi e Golias como pano de fundo, é a confiança que Davi tinha. Meu irmão, 2,90 m, 100 quilos de armadura, um escudeiro na frente, uma haste, meu irmão, uma lança que ele tinha na mão que pesava quase de 20 quilos, acertasse um pedacinho no meu braço, diante daquela situação terrível, aquela pressão total, vem Davi todo confiante com pedrinhas na mão. Por quê? Não é porque as pedrinhas eram especiais, não é porque a sua atiradeira era especial, não é porque ele tinha uma mira boa, não, ele estava lá porque ele confiava, ele acreditava, ele cria. Querido, creia. Qual é a grande diferença entre você e o mundo, entre nós, a igreja de Cristo, e o mundo? Qual é a grande diferença? A grande diferença entre nós e o mundo é o amor e a fé, porque as outras coisas nós somos absolutamente iguais. Somos ou não somos? O mundo lá tem gente mentirosa, e aqui na igreja tem gente mentirosa? Com certeza. O mundo lá fora tem gente que não compra e não paga. Aqui tem gente que não compra e não paga. Compra e não paga? Tem. O mundo lá fora tem gente com problemas sexuais. Aqui na igreja tem gente com problemas sexuais também, pastor? Sim. O mundo lá fora está cheio de gente pecadora, pecaminosa. Aqui tem gente pecadora e pecaminosa? Sim. Não somos diferentes do mundo, somos iguais. O mundo é pecador, nós também somos. A única diferença que nos faz
A única diferença entre nós e o mundo é que nós temos fé no perdão, na misericórdia de Deus na nossa vida. E essa misericórdia produz em nós o amor. É essa a grande diferença. Por isso, meu querido, meu irmão, creia, faça a sua fé ser exaltada, faça a sua fé ser exaurida, faça a sua fé ser transmitida, ser resplandecente. Mostre a sua fé. Está com problemas, está com dificuldades, creia. Não estou dizendo que você tem que ficar sorrindo para a parede, para todo mundo. Não estou dizendo isso, porque cada um tem uma maneira de absorver as lutas e passar por elas. Mas o que eu quero dizer é que você tem que crer, mesmo com poucas pedras em mãos, mesmo com um alforjezinho, uma pochetezinha, mesmo com o tão pequeno que você é, creia que há um Deus no céu que luta por você, que luta as suas lutas e que peleja as suas batalhas. Amém, amém. E eu finalizo dizendo que Golias morreu. Eu finalizo dizendo: Golias morreu. O maior de todos os Golias já foi morto. E a pergunta é: qual é o maior de todos os Golias? O Golias original? Não, aquele Golias original, fichinha. O maior de todos os Golias é o inferno. E Jesus Cristo já venceu ele lá na cruz. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor, você nunca irá participar dele. O maior de todos os Golias já foi vencido. Amém? Ficamos de pé, em nome de Jesus. Eu sei que nós já oramos, vamos orar de novo? Quem gosta de orar, diga amém. Oh, glória a Deus. Na primeira oração, você pôs a mão no coração. Na segunda oração, nós vamos pôr a mão, dar as mãos, por favor. Se você puder, com carinho, com respeito. Aleluia. Amém. Quando eu comecei a pastorear, eu tinha um pensamento. Meu pensamento era esse: a minha vontade era pregar, e eu queria ser pregador itinerante. O que é pregador itinerante? Eu queria pregar aqui, pregar ali, pregar acolá, e eu queria ser assim. E eu lutava, eu fazia de todas as formas, e devido a isso, a essa minha vontade, eu tinha grande dificuldade no começo da igreja, porque a igrejinha pequenininha, quando nós começamos, era, irmãos, eu vou falar com vocês que era maior que esse altar aqui, pouca coisa, né? Era um pouquinho mais esticado, mas em questão de largura era a mesma coisa. Eu estou para te falar que era esse altar, mais ou menos, pequenininho, e chegava lá, era eu, mãe, pai, Débora, Sabrina, nós não tínhamos Isabela, acho que Isabela tinha acabado de nascer, Mara, quem mais? No comecinho, bem no comecinho, Ana Nery. E aí ia pregar para, oh Jesus, que pouquinho de gente, e eu pregava como se tivesse 1 milhão, receba! E aquilo no começo era muito bom, nós vamos ganhar, só que foi passando o tempo e não estava tanta gente assim, e eu falei assim: meu Deus do céu, não vou mexer com esse negócio de igreja, não, senão dá trabalho demais. Eu peguei e fui para a sede com a chave da igreja no bolso, fui para a sede na igreja nossa lá, no JK, com a chave da igreja no bolso, para devolver a chave do pastor Fábio. Aí nós sentamos assim no meio fio, na porta da igreja, a igreja dele feita de palha, e nós sentados lá, e eu com a chave no bolso. Deus é misericordioso. Lá, sem pastor Fábio saber nada, ele virou para mim e falou assim: pastor Vinícius,
independente das lutas que você estiver vivendo ou passando, Deus sempre vai suprir todas elas. E quando você cuidar da casa de Deus, Deus vai cuidar de você. E ele diz assim, sem saber que eu estava com a chave no bolso. Eu contei para ele, acho que 8 anos depois, que aquele dia eu estava com a chave no bolso e ele chorou igual um menino, igual o neném, que ele é menino, né? Um menino maior. E ele chorou nesse dia que eu contei, porque Deus usou ele aquele dia. Meu irmão, hoje eu venho aqui como pastor Fábio, e Deus está usando para falar com você. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Deus vai suprir todas as... Você tem que descansar. Aceite aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aceite. Só diga para Ele: Deus, eu não vou desistir, eu vou continuar. É essa a oração que nós vamos fazer agora. Feche os olhos. Senhor,